Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Vamos nos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. A escritura está em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui neste momento, ó Pai, para ouvir a Tua voz, simplesmente ouvir a Tua palavra para conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, Senhor, nossas falhas, Senhor. Circuncida, ó Pai, os nossos ouvidos, ó Pai, o que iremos falar, ó Pai. Que a Tua presença, ó Pai, a Tua unção esteja nessas palavras, ó Pai. Porque se o Senhor não estiver aqui, ó Pai, o que será de nós, ó Pai? Não tem motivo, ó Pai, se o Senhor não estiver aqui, ó Pai. Te pedimos, Senhor, fala conosco, abençoa o Teu povo, que essas palavras, ó Pai, possam penetrar no fundo de suas almas, Senhor, para a Tua glória, Senhor Jesus. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem vos assentar. Meus irmãos, eu estava pensando hoje sobre o que eu iria falar para os irmãos, e essa tarde me veio um sentimento, como hoje era um culto de oração, a falar sobre a oração. Porque se nós não aprendermos a importância da oração em nossas vidas, se nós não aprendermos a orar, se nós não aprendemos que isto é a maior arma que Deus colocou nas nossas mãos, como o mensageiro diz, nós não obteremos vitória espiritual. Nós simplesmente iremos andar em círculos. E os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Porque a Bíblia fala que nós nem sabemos como nós devemos orar, mas o Espírito Santo dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, ora por nós. Então a questão é nós sairmos de nós e deixar Deus orar através de nós. Amém. E eu tive com base nesse pensamento o que Paulo disse aqui em 1 Coríntios 2, no versículo 4, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu quero separar aqui essa parte do versículo 4, que elas não venham por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstrações do Espírito e de poder. Então, ele disse que quando ele ia pregar o Evangelho, a palavra veio através do Espírito e da manifestação do poder. Agora, eu quero dividir as manifestações do Espírito em poder em duas classes para vocês entenderem. A primeira se trata da vida vivida e a segunda dos sinais e maravilhas, né?
Como assim sobre vida vivida? É o que atinge na nossa vida prática. Jesus, ele, no Sermão do Monte, ele começa explicando sobre o reino, buscar o primeiro reino dos céus e as demais coisas. Buscar primeiro o reino do céu e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele diz que nós temos que buscar a Deus e todas as coisas que a gente precisa dessa terra, elas vão ser acrescentadas. E ele começa a explicar as características das pessoas que entram nesse reino, né? O Sermão do Monte, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Ele começa a dar característica depois que a pessoa entra nesse reino. E tem uma coisa que Jesus diz assim, ó, ele dá uma ordem. Ele diz: sede luz do mundo e sede sal da terra, para que os homens observem as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Agora, o que significa ser sal da terra? A gente sabe que o sal, ele tem três atributos que o sal, ele acontece quando a gente usa ele, né? 3 características. A primeira característica que o sal tem, ele dá sabor. Ele dá sabor, ele salga, né? A segunda, o que ele faz? Ele retarda o apodrecimento. Se você tem uma carne que está podre, você coloca sal e aquilo conserva, né? Ele retarda o apodrecimento. E a terceira é o seguinte, que uma pequena quantidade é o suficiente para salgar bastante coisa. Por exemplo, um feijão. Se você coloca umas colherzinhas de sabor, já é o suficiente para salgar ele inteiro. Então, a primeira questão é que o sal, ele dá sabor. Ele não recebe sabor. A questão é que o Senhor Jesus, ele nos chama para influenciar e não ser influenciado. A questão é que a nossa presença influencie de certo modo as pessoas que estão ao nosso redor, que elas, através daquela influência, elas querem ser que nem nós, porque a gente desperta aquilo nas pessoas. Então, por isso que Deus disse, seja sal da terra, seja a luz do mundo, desperte o desejo dessas pessoas de serem que nem você. Quando as pessoas olharem aquela pessoa, vivendo uma vida cristã, tendo atos em que o mundo não demonstra, aquilo vai sentir sede de elas serem que nem você. Mas a gente só consegue isso através da oração. É isso que eu quero mostrar aqui. E todos conhecem a história da mulher com presunto com ovos. Para quem não conhece, essa mulher, ela era uma cristã e o seu marido estava no bar. Estava bebendo junto com seus amigos, e os seus amigos estavam dizendo, não existe mais cristão hoje no mundo não, onde que eu vou para lá e para cá, só tem gente que não presta, ó, o fulano que eu conheci, o fulano aquele lá e tal, desse jeito, ó, o pastor que fez isso, o pastor que fez aquilo. Ou seja, a reputação da igreja não está sendo influenciada, ela está sendo influenciada por causa das coisas do mundo, por causa dos costumes do mundo. Então, você vê que paradoxo. E Paulo fala, não vos conformeis com o mundo, mas renovai-vos, tenha renovação do seu espírito, para que você não se conforme com o mundo. Então a gente não pode se conformar à maneira que está acontecendo, à maneira que nós estamos vivendo, porque a maneira que as pessoas ao nosso redor vivem, reflete a maneira que nós vivemos. Porque se nós temos uma vida sendo sal da terra, isso reflete nas pessoas ao lado. Porque eu causo sabor. Então, nós vemos que a responsabilidade das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão no nosso trabalho, as pessoas que são nossos vizinhos, é nossa responsabilidade. A última vez eu tinha falado sobre Ezequiel 3. E Ezequiel 3 diz que, se você vê um homem praticando um pecado, uma coisa errada, e você não adverte ele, Deus vai requerer o sangue da sua mão. Ou seja, essa é a missão da igreja aqui na terra. E aquela mulher e aqueles homens estavam conversando, dizendo que, não existe mais crentes e tal por aí, mas olha aqui o que ele disse. Não. Lá em casa eu tenho uma cristã. Olha qual foi o testemunho. Lá em casa eu tenho uma cristã. Não acredito. Eu estou te falando, meu irmão. Eu estou te falando. Lá em casa eu tenho uma cristã. E, então vamos ver. É o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos se fingir de bêbado aqui, e vamos lá na sua casa, 2 horas da madrugada.
para ver se ela é uma cristã mesmo. E vamos lá, vamos fazer a arruaça e vamos ver qual que é a situação da cristã. E eles chegaram lá. Chegaram lá bem tarde da noite, bateram na porta. Ô mulher, abre aí, tal, aquela coisa toda. E a mulher que era cristã, irmãos, vocês têm que entender uma coisa, o que é o evangelho? O evangelho é viver contrário à natureza do mundo, contrário à natureza diabólica carnal que está aqui. Para a sociedade, o errado é o certo e o certo é errado. Ou seja, para a sociedade, a mulher que é cristã mesmo, jogue água, vai para cá, seu bêbado, vai-se embora. Que é? Não, meu irmão. Jesus, ele ensinou, se te dá um tapa na sua face, vira outra. Não resistais ao mal. Se alguém pedir para você ir com a milha, andar com ele 1 milha, vá com ele 2. Mas quão longe a gente consegue viver isso? Então ela chega lá, o que tem para comer aí para meus amigos, aquela coisa toda, imagina, meu Deus do céu, eu me coloco na posição, meus irmãos, o que eu faria se eu fosse uma mulher? O que eu faria? E agora o que acontece? Quando ele chega lá, ela começa a preparar a comida que ele mais gostava. Ou seja, meu irmão, eu faria um miojo para esse camarada. Você entende o que eu quero dizer? Ela fez a melhor comida. Sabe por quê? Jesus ensina a rebater o mal com o bem. Quanto maior for a maldade para cima de você, você tem que dar maior bem. Porque o bem cobre aquela maldade. Por isso que a gente tem que vencer o ódio com o amor. A raiva com a paz. Quanto maior for a maldade, quanto maior for a paulada do inimigo, você só dá amor, só dá amor. Quando Jesus estava sendo crucificado, eles estavam açoitando, eles estavam batendo, e o que saía? Saía amor. Amém. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aleluia. E o pior é que a gente sabe disso. Mas isso não serve. Saber não adianta se o conhecimento não vier para a prática. Então ela fez a melhor comida para ele. Fazendo a melhor comida para ele, ele pegou aquele prato. Isso aqui tá ruim! Pá! E jogou e quebrou. Meu Deus, é para testar a paciência mesmo. É para testar. Porque, sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus, ele deu um selo para Abraão. E esse selo, esse pacto, foi o pacto da circuncisão. Aquilo era um tipo do Espírito Santo que tira a circuncisão no nosso coração. E o mensageiro diz que Deus, ele só dá o Espírito Santo para nós quando ele confia em nós. Quando ele confia, ou seja, ele olha para ele e fala, esse aqui eu posso confiar. Esse aqui recebe meu Espírito. Como ele olhou lá para Jó e disse, tem visto meu servo Jó? Ou seja, essa é a característica quando Deus confia em você. Mas agora que está, quando você mostra as suas cores, quando você mostra que é um cristão, é aqui na igreja? É vestindo, dando glória a Deus e aleluia? É a gente pregando, é a gente cantando, é a gente tocando, é fazendo bem? Não, você mostra na hora que o mal vem sobre você e a resposta que você dá para ele. É nesse momento que tá todo mundo na expectativa, entendeu? Tá Deus e tá o diabo, né? Será que esse eu confio? Será que esse vai? Como ele fez com Jó? Será que eu confio nele? Será que esse vai? Aqui tá. O problema é que, na hora que chega nessas partes, a gente não passa no teste. E a gente não vai passando, e a gente se acomoda ali. A gente se acomoda ali, porque é nesse exato momento que você tira o que tem para fora. Não é quando as coisas estão bem, é quando vem o mal, é quando é a sua resposta, é quando vem a tentação. É quando vem a tentação que você mostra o que você é feito, que você mostra, Senhor, tu pode confiar em mim, porque eu vou resistir a essa tentação. É isso que nós temos que mostrar. E ela chegou nisso. E na hora que ele jogou, sabe o que ela fez? Ela começou a cantar um hino. Mas ela não começou a cantar um hino de forma, ai, meu Deus, camarada, vou cantar um hino aqui para ver se acalma o cão que tem dentro de mim, não. Ela estava tão cheia da presença de Deus, que ela foi cantando, o Senhor carregou a sua cruz, eu não levaria a minha cruz comigo mesmo?
O Senhor carregou, eu não levarei também. E ela cantando, tudo bem, querido, eu vou fazer outro. Agora sabe o que acontece? Isso só fica no conto de fadas. Isso é mensagem do mensageiro para preparar, para ir para o arrebatamento, mas isso só fica na historinha. Se você contar isso hoje, a pessoa dá risada na sua cara. Que brincadeira. Meu Deus do céu. E que não vejo entrar. E acontece que, olha, vem aquela bomba de energia negativa. Aquela bomba. E ela, Senhor, carregará. E no espírito. E através do espírito, orando, aquela atmosfera dela contaminou e contagiou todos ali. Porque ela não foi influenciada por aquela atmosfera maligna. A influência dela, como ela era sal, salgou aqueles que estavam ao seu redor. E eles, meu Deus, o Espírito Santo caiu. E sabe o que aconteceu? Eles se converteram, não somente o camarada, mas os amigos dele. Porque eles viram que existia luz na terra, existia sal na terra. E é isso que nós devemos ser. Então, a segunda coisa que o sal faz é o quê? É retardar o apodrecimento. Retardar, né? Ele conserva, ele não deixa aquilo ficar podre. Você já viu aquela situação? Já aconteceu comigo. Eu estou assim, falando, eu chego aqui, conversando com a pessoa, aí a pessoa vai fumar, ela, não, o Gabriel está aí. E pegar o cigarro, isso aconteceu lá na Buenos Aires, Severino. E a pessoa pegou e, não vou fumar não. Agora, presta atenção. O que levou aquela pessoa a fazer isso? O que levou a pessoa a pegar e, não, eu vou guardar o cigarro e não fumo na hora. Aí teve uma outra pessoa que falou, não, isso não tem nada a ver não, para. E foi lá e fumou. Agora, ó. Se você é sal na terra, as pessoas que ainda têm o temor de Deus, por ela ver que você é um representante da pessoa de Deus, ela não peca ali. A presença de Deus não reconhecida, o mensageiro nos ensina que o quê? O problema de hoje é que as pessoas não reconhecem a presença de Deus. E o que é a presença de Deus? Ele fala assim, não é emoção ou um tipo de coisa, Deus está na emoção, Deus está nisso, mas é a consciência da presença de Deus, que Deus está aqui. Se eu tenho a consciência da presença que Deus está aqui, eu vou viver do jeito que eu vivo? Eu vou agir como eu ajo? Não, porque eu sei que Deus está ali. Então, o que acontece? As pessoas, elas estão cegas para a presença de Deus. E quando vem o quê? Os representantes da pessoa de Deus. Por isso que quando você está ali, e a pessoa, ela teme, meu Deus, ela tem temor de Deus, porque ela sabe que você representa a pessoa de Deus ali. Amém. Então, nós temos que viver esse tipo de vida. Para que a pessoa, ela veja aquilo e fala, meu Deus, está um representante de Deus aqui. Como que eu vou fazer isso? Então, a terceira característica do sal, que é dar sabor. Uma pequena quantidade dá sabor. Você vê uma questão de feijão, você coloca uma colherzinha, aquilo salga tudo. Meus irmãos, não precisa de 1 quilo de sal. Não precisa de centenas e centenas de pessoas. Basta um pouquinho, basta um homem. Um homem como Lutero. Lutero, colocado nas mãos de Deus, olha o que ele fez. Um homem como Lutero, um homem como John Wesley. Um homem como o irmão Branham. Olha o William Seymour, o movimento pentecostal. O quê? Foi um homem ali, clamando a presença de Deus, ele conseguiu salgar e influenciar a sociedade ao seu redor. Aleluia. Jonathan Edwards, ele orou tanto, Jonathan Edwards, foi um reformador, ele pregou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele durante 3 dias e 3 noites, ele orou, Senhor, dai-me a Nova Inglaterra. Não comeu, não dormiu e ficava orando. Somente ele. E quando ele foi para o púlpito pregar, e ele começou a pregar sobre o inferno, porque os crentes estavam acomodados, achando que estava bem, e ele começou a mostrar a ira de Deus, e começou a manifestar o pecado, o mal escondido nas pessoas. As pessoas começaram a gritar e falar, pare, Senhor Edwards, pare.
E conta que as pessoas achavam que as cadeiras iam cair, porque tanto que era a presença de Deus naquele lugar. E aquilo surgiu um grande reavivamento. Através do quê? Do sacrifício. De um homem colocando diante de Deus. Agora que tá. Você quer esse homem? Você quer ser essa mulher? Essa é a pergunta que nós fazemos. Eu quero abalar esse mundo. Eu quero abalar com a presença de Deus. Para que as pessoas vejam Cristo em mim. O mensageiro disse: eles só vão ver Cristo a última vez em você. Em mim. Oh, glória a Deus! Pegue John Knox. John Knox foi um reformador escocês. E ele chegou por 1800, agora não sei a data, era tipo 1837 e foi para 1839. Foi questão de 2 anos. Quando ele chegou lá na Escócia, na Inglaterra, a religião oficial daquela cidade era o catolicismo. Depois de 2 anos, após a vinda de John Knox ali, o parlamento declara e muda. A religião a partir de hoje é o protestantismo, por causa das orações e influências de John Knox. Agora, o que causa a influência de um homem? A rainha diz assim: ó, eu não temo os exércitos, eu temo as orações de John Knox. Imagina, porque é a arma mais poderosa que Deus colocou nas nossas mãos. Agora o problema é que o mensageiro diz, nós não estamos num piquenique, nós estamos numa guerra. O problema é que uns nem entram na guerra para lutar, que a guerra é o mundo espiritual. E os que entram, nem levam a arma. Nem levam a arma mais poderosa, que é a oração constante, a oração na presença de Deus. É como Agostinho diz, é a sede de Deus e a sede do homem se encontrando. Não é a reza, não é o blá blá blá, é a oração, a comunhão constante, é a presença de Deus ali. Então, nós entendemos que a primeira acontece na vida prática, na transformação de vida, na sociedade, o seu agir, o seu caminhar, de como você anda na sociedade. Que eu estou pegando aqui a característica, demonstração do Espírito e poder. Eu separei em 2. E a outra, isso que eu falei aqui da primeira, ela atinge na vida prática, viver em santidade, né, viver uma vida boa. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que você nem precisa ser um cristão para viver uma vida desse jeito. Uma pessoa religiosa, um muçulmano, um judeu ortodoxo, ele vive em santidade, ele vive daquele jeito. E qual que é o problema? Aqui onde estão os 2 braços. A segunda questão vem aos sinais e maravilhas, ao poder de Deus. Porque só uma vida vivida, uma vida caminhando com um caráter ilibado, não é o suficiente. Não é o suficiente. O mensageiro diz, mensagem da deidade de Jesus Cristo, 1949, você pode viver uma vida santa, pia, ir para a igreja todos os dias, ser uma pessoa boa, ajudar todo mundo e errar o céu, como o ocidente está do oriente. Então, não é suficiente só ter uma vida vivida. O problema é que nem a vida vivida está conseguindo. Nem a vida vivida é o suficiente, nem a vida vivida nós estamos conseguindo. A segunda questão é a manifestação do Espírito. O mensageiro conta do doutor agora eu não sei, agora eu não sei pronunciar e eu acabei esquecendo de ver. Ele era uma pessoa, era um cristão, e ele tinha um caráter libado, obedecia a Deus, tinha hábito da palavra de Deus, leitura, oração, era um pastor, um pregador para ganhar almas. É agora que vocês vão ver onde não funciona. Só isso não funciona. Ele chegou e foi pregar para os muçulmanos. Lá para os muçulmanos, lá na Arábia, esses lugares aí. E na hora que ele chegou para evangelizar os muçulmanos, ele foi lá e explicou o evangelho, a história de Cristo, morte na cruz, o homem, o pecado, a história, a letra.
Falou assim, ó, aceita o Senhor Jesus que você terá a vida eterna. Falou assim, mas o meu Mohammed já me prometeu vida eterna. Meu Mohammed já me prometeu, meu profeta me prometeu vida eterna. Não, mas se você aceitar o Senhor Jesus, você vai ter alegria. Não, mas meu Mohammed também me prometeu alegria, eu tenho alegria também. Mas Jesus ressuscitou e ele vai voltar para buscar a gente. Ah, mas Mohammed, ele morreu, mas ele falou que também vai voltar para me buscar. E aí ele ficou nisso. É aí que está. Letra com letra, não passa de letra. História por história, não muda em nada. Teologia por teologia, não surge efeito nenhum. Agora, era história. Enquanto uma religião dava uma história de como o homem tinha que salvar, a outra tinha outra história de como o homem deveria salvar. Agora que entrou o negócio. Ele chegou e disse assim, olha o que o muçulmano falou. Não, mas Jesus prometeu coisas que Mohammed não prometeu e não estão sendo cumpridas. Como assim? Jesus em Marcos 16 falou que vocês iam curar enfermos, expulsar demônio, ressuscitar mortos, aquela coisa toda. E aí? Não, mas isso aí não é inspirado não. Isso aí foi um acréscimo que colocaram, isso não é inspirado não. Isso não é inspirado, está na Bíblia de vocês? Então que livro é esse? Que uma parte é inspirada e outra parte não é inspirada? Como é que eu vou confiar nesse livro? Como é que eu vou saber o que é inspirado e o que não é inspirado? Aí já deu uma nele. Agora presta atenção. Mas é um muçulmano ainda inteligente. Não, Jesus disse que obras maiores vocês fariam. Cadê essas obras maiores? Onde é que tem essas obras maiores que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus curou enfermo, Jesus expulsou demônio, Jesus curou lepra, Jesus parou a natureza, Jesus multiplicou pão e peixe. Jesus, segundo Adão, cadê esses poderes, essas coisas? Jesus andou sobre as águas. Cadê essas obras maiores que vocês iriam fazer? Sabe o que aconteceu, camarada? Rapaz, você está certo mesmo. E o muçulmano venceu o cristão. Não importa, ele tinha um caráter bom, ele tinha tudo isso, mas o que faltava? O poder, a unção, o Espírito Santo faltava. E ele foi desesperado por um mensageiro, dizendo, irmão Brano, eu quero o Espírito Santo, porque ele chegou, aí que está. Deus tem que levar a gente numa circunstância onde a gente possa ver a escassez que a gente tem dele. Para mostrar que você não é nada. Naquele ponto, teologia não valia. Teologia por teologia ficava em história, ficava em blá blá blá. O que provava que aquela história de Jesus era verdade? O que provava? O ensinamento, o que provava? Não, vira historinha de Homem-Aranha, vira fábula, porque religião é fábula, é historinha, é mito. Mas o que provava era o poder de Deus. Era o poder de Deus, e é disso que nós precisamos, porque sem o poder de Deus, nós não vamos para frente. Não tem como, não tem como. Mas houve um que conhecia ter o poder de Deus. Chegou lá, mais de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, muçulmanos, xiitas, Hare Krishna, hindu, imagina, diversas religiões. Quando ele falava, tinha 10, 15 intérpretes, e falava, o Senhor te abençoe, blá, 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 e falava, imagina. Naquela reunião, estava a reunião, o mensageiro representando o cristianismo, junto com os denominacionais, e o líder de cada religião lá. E o debate qual que era? Qual religião é verdadeira? Porque aqui vai ficar em blá blá blá, porque uns falam isso, outros falam aquilo. O mensageiro já chegou desse jeito. Irmão, se a gente for aqui debater teologia, nós nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque eu vou falar uma coisa, você vai falar outra, aquele vai falar outra, vamos falar outra. Então vamos pro real mesmo. Vamos pro real. Vamos para mostrar o que é a realidade mesmo. Vamos mostrar o que é verdadeiro, o que mostra o sobrenatural de Deus, como Elias no Monte Carmelo, meu irmão. Elias no Monte Carmelo, vamos mostrar qual que Deus é verdadeiro, não? Vamos mostrar qual Deus é verdadeiro. E Elias, lá com os falsos profetas. E o Elias do século XXI com os falsos profetas. E acontece que Deus já tinha mostrado para ele. Pegou lá um sacerdote que era cego, tinha problema, e é um adorador do sol. Ele tinha adorado o sol, e todos naquele lugar conheciam aquele adorador do sol, porque ele era conhecido naquele meio, e Deus já tinha mostrado para ele. Deus já tinha mostrado para ele como seria. Agora presta atenção, meu irmão. Ele disse assim, ele fez um desafio. Ele fez assim,
Vamos lá, o Deus de vocês é verdadeiro, né? Seja lá qual Deus for, vamos lá. O Deus que for verdadeiro, vem aqui agora, e abre os olhos deste homem. Vocês abrirem os olhos deste homem, eu me curvo perante esse Deus aqui, e nós dá glória a Deus a ele, vamos adorar ele. Irmão, meu Deus, não tinha como, meu irmão. E houve um silêncio na audiência. Agora que tá, houve um silêncio, teve uma circunstância ali, que a religião daqueles homens teve que ficar em silêncio. Agora presta atenção, a teologia deles não ia funcionar, o blá 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 não ia funcionar. Aí que tá, o batismo de Jesus não vai funcionar quando precisa de uma pessoa receber vida. O batismo de Jesus, as 7 eras, a Santa Ceia não vai funcionar quando é para crescer perna. Não vai funcionar para receber uma cura. Pontos doutrinários não vão funcionar porque é o poder de Deus que traz aquilo. A sua religião não vai funcionar. Vai ficar em silêncio. E quando Deus te levar nesse silêncio, você vai ver, meu Deus, eu preciso de algo mais. Porque a religião não está funcionando. Como que a gente vai ver os poderes de Deus? Como é que a gente vai ver a glória de Deus? Porque aquilo, o Moisés falou no culto passado, ficar só contando a história de Leão Branco, e você, meu irmão, o Leão Branco foi embora. O mensageiro foi embora, mas aquele mesmo espírito que é Elias, o mesmo espírito de Elias que é o espírito de Cristo, tem que estar sobre Eliseu e é na igreja em porção dobrada. É isso que a gente anseia, mas a gente não vai conseguir se não houver choro, lamento, jejum, sacrifício. As coisas não vão descer do céu, elas não vão acontecer. Não vão acontecer. Ah, peraí, acontece, mas não é com você. Como assim? O mensageiro disse: guarde a tua coroa para que não tome a sua coroa. Sabe o que ele diz que significa? Se Deus te chama para alguma coisa e você não faz aquilo, Deus tira você e coloca outro no seu lugar. O mensageiro diz assim, ó: eu sei que tem uma noiva. Se nós ela ou não, não sei, mas eu sei que tem uma. E é o seguinte: se você não vive como a noiva de Cristo, se tem um propósito para você fazer, que é da noiva de Cristo, se você não faz, Deus tira você e coloca outro no seu lugar. Aleluia. É apressante, irmãos. E acontece que aquele silêncio, ou seja, a religião não funciona, as doutrinas não funcionam nessa hora. Não serviu. Aquele tanto de tempo, aquele tanto de estudo dedicado àquilo não serviu, ficou no blá blá blá. Mas agora o que provou que o que o mensageiro estava dizendo era blá blá blá? Ele falou assim, ó: se eu provar para vocês que Jesus Cristo é o único Deus, e Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, e Ele pode dar a visão desse homem, vocês creem? Vocês vão acreditar? Então vão acreditar, coitado. Meu Deus. E ele orou. E ele não botou essas orações para o intérprete ver. Ele falou devagarzinho e orou. Falou: Senhor Jesus Cristo, como você mostrou, dê a visão a esse homem. E o homem abriu os olhos e começou a gritar: aleluia, aleluia, aleluia. Ele viu, e o poder de Deus mostrou que ele era a verdade. O poder de Deus mostrou que a mensagem era verdadeira. Ou seja, a palavra ela só tem vida com o Espírito. Se não tiver o Espírito, isso aqui é letra. Temos que ter o Espírito, a unção do poder de Deus, para isso ser derramado em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Então é necessário o poder de Deus. Agora minha pergunta é: aquele homem, o muçulmano lá, ouviu o Evangelho? Ele ouviu o Evangelho quando o camarada apresentou para ele? Não ouviu o Evangelho. Nunca ouviu o Evangelho. Vamos supor uma hipótese. Ô Senhor, eu ouvi o Evangelho no dia do julgamento. Ele não ouviu o Evangelho. Ele não ouviu. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, vem com o quê? Demonstração do Espírito e poder. Aleluia. Aí, por isso o mensageiro disse, está lá no fundo, os milagres sendo manifestados. Ele falou assim, ó: agora que você está vendo o poder de Deus, a glória de Deus, é pecado imperdoável você não crer. Porque ele viu o Evangelho, ele viu a palavra, ele viu os sinais sendo manifestados. E aí sim, era verdade. Aí sim ele poderia condenar.
ou justificar. Então, sabe o que acontece? A nossa pregação, ela serve para duas coisas: ou para juízo, condenação, ou para salvação. Ou para salvação. Mas isso acontece com os sinais do poder, tanto para salvar quanto para condenar. Porque se a pessoa rejeitou aquilo, mas sinal é o poder, é a manifestação do Espírito. Mas sua palavra, sua letra, esquece. Não salva nem condena, é ineficaz. É como Jesus disse, o sal que não dá sabor, o crente que fala isso não tem poder, não serve para ser pisado entre os homens. É o que acontece hoje. Pregadores que pregam, é uma coisa bonita, mas não vive a palavra. E não tem aquilo dentro dele, e não manifesta os frutos de Deus. Isso não adianta nada. É pisado pelos homens, é um mal na sociedade, é uma desgraça para o povo de Deus. E Paulo diz assim, que tem homens que por causa das ações dele, vão blasfemar o nome de Deus por causa deles, por causa da vida que estava sendo vivida. Então, meus irmãos, vamos para 1 Coríntios 9, continuam suas escrituras aí um pouquinho para frente. Versículo 24. Deixa eu só Bíblia aberta. Antes de eu entrar nesse texto, quero falar uma coisa aqui. Então o que acontece? A manifestação do Espírito, a presença de Deus, a pregação, ela só vem através da oração. Da oração de verdade, a oração verdadeira, a oração sincera, a oração no Espírito, não a oração na carne. A oração na carne é reza. Esse é o problema. Reza não é só falar, Ave Maria cheia de graça, a oração da carne é uma reza. Ela não está subindo nem no teto, ela não chega à presença de Deus, o Espírito Santo não está ali. E por isso que a gente tem que lutar, eu vou entrar aqui nesse lutar. Mas a gente tem que entender o seguinte, qual é o efeito da oração? A oração faz as coisas se moverem. A oração faz as coisas acontecerem. Ou seja, Deus determinou que as coisas acontecem através da oração. Agora, se o universo se move, se as coisas se movem através da oração, o que acontece se nós não oramos? As coisas não acontecem. Porque Deus determinou que as coisas acontecessem através da oração. A oração é o instrumento para as realizações divinas. E olha que coisa. Você vê. Então, o que a oração causa no mundo espiritual? Deus, Ele colocou uma lei. Tudo tem lei na vida. Tudo tem as leis. E tem a lei de Deus. E as leis de Deus, sobre o bem, o mal, o céu, o inferno e tudo que Deus criou, tudo que são leis, ele colocou a lei da oração, ou seja, as coisas acontecem se ele orar. Então Deus, esse ser Deus, ele é inerte até você orar. Porque a oração é como se fosse as luvas de Deus para entrar dentro deste mundo. Deixa eu explicar isso aqui direito. Vamos supor que a gente vai lavar um banheiro sujo, aquela coisa suja e tal. O que você faz para você não se sujar? Você coloca umas luvas para você entrar lá dentro daquele charco e desentupir aquilo ali. Vocês estão entendendo? Agora que tá, meus irmãos. A maldade no mundo, presta atenção. Uma criança morre agora. Aconteceu maldade agora. Acontece esse tipo de coisa. Presta atenção. Deus é inerte se não tiver oração. Porque ele acontece tudo através da oração. É por isso que a oração tem que ser feita. Então, quando nós oramos, Deus veste aquela luva. A oração é a luva de Deus. Para Deus, esse mundo miserável, meu irmão. Deus, quando esse mundo entrou no pecado, entrou na desgraça toda, Deus olhou assim, meu Deus do céu, olha que lástima, aqui é pecado, Deus é santo, santo, santo. Imagina um ser que está além das estrelas, além dos universos. Meu Deus, se você olhar o que é o planeta Terra, meu Deus, é como se fosse um grão de areia. A gente não é nada, mas por causa da oração, Deus entra naquela situação e extermina o mal. Aleluia! É as luvas de Deus e entra naquela sujeira e para tirar aquela sujeira. Ou seja, Deus naquela circunstância, Ele intervém, porque a intervenção de Deus
é através da oração. Agora qual que é a estratégia do inimigo? Meu Deus, por que que as almas não vêm? Por que que os enfermos não são curados? Por que que os milagres não acontecem? Por causa da falta de oração. Porque o Deus, não tem problema em Deus, está aqui na palavra dele, mas o Deus é inerte se você não orar no Espírito e se dedicar naquilo e entrar na mente de Deus para que Deus possa agir, porque você é a representante de Deus, porque quando você entra no Espírito não é você orando, é o Deus em você orando, o Espírito Santo em você orando. Então nós temos que chegar nessa condição. Então o que acontece se nós não orarmos? As coisas não acontecem, e você vai ser responsável por causa disso. Você vai ser responsável se tem algo para você ser feito através da sua oração e você não ora. A oração muda a mente de Deus. Sabe o que é mudar a mente de Deus? Presta atenção. Em Isaías, quando o rei Ezequiel orou ao Senhor, Deus tinha falado que ele ia morrer. A oração dele, aquela oração feita pelo Espírito, mudou a mente de Deus e falou: estou te dando mais 15 anos. Essa escritura tem dois lados, positivo e negativo, mas eu vou pegar do lado positivo dele. Aquela oração mudou a mente de Deus. Aquela oração alcançou o coração de Deus. Sabe o que é mudar a mente de Deus, irmão? Presta atenção nisso. É mudar a forma de como Deus reage naquilo. Ou seja, a oração tem esse poder porque a oração não é do homem. A oração é um atributo de Deus. É as armas de Deus ao seu povo. Por isso que o mensageiro diz que é a arma mais poderosa para a gente lutar. E os cristãos não fazem uso dela. Outra coisa. Já vou concluir, irmãos. Eu já falei isso aqui, na outra pregação sobre a morte da igreja. O mensageiro diz na mensagem o orgulho. Ele diz assim, ó, falando sobre os fariseus, ou na igreja e tal, e ele diz: que a prostituição, ela está num level mais elevado do que a prostituição física. Ele diz que quando a Bíblia fala de prostituição, ele não está falando somente física, de você fornicar, você adulterar, né, homossexualismo, porque a prostituição é a palavra porné, ela é uma árvore e tem várias ramificações. Ele diz assim, ó: eu não cometo nenhuma prostituição, irmão Brana, eu não cometo nenhuma prostituição. Ele falou assim: não? Quanto tempo você dá a ele? Quanto tempo você dá a ele? Ele, você viu? Isso é a prostituição espiritual. Aí, isso aqui eu falei, eu levei lá para a escritura onde diz: amantes, homens gananciosos, amantes dos deleites, mais amantes dos deleites, dos prazeres, do que amantes de Deus. Ou seja, o mensageiro diz: o meu maior deleite, ou seja, o meu maior prazer na face dessa terra, o que eu amo mais, a coisa que eu mais amo, é estar em oração, e perseverar ali, até que eu me conscientize que eu estou em sua presença. Aleluia. O maior prazer dele, era estar na presença de Deus, e lutar, e a presença dele chegar. Esse era o maior. Agora pergunta: qual que é o nosso maior prazer hoje? Qual que é o nosso maior prazer hoje? O nosso maior prazer: comer, beber, ter companheirismo, viajar, sair para lá, sair para cá, trabalho. Tudo isso é bom, nada contra isso, mas o seu maior prazer está nisso ou está na oração? Não, a gente odeia orar, irmão. A gente não quer nem saber de orar, meu irmão. Está na presença de Deus. A gente faz a resenha, acha que é o suficiente. Mas olha o que ele disse: esse é o maior deleite. Então, presta atenção. Por isso que ele diz: quanto tempo você dá a ele? Ele fala assim: sua prostituta. Ele diz: sua prostituta. Porque presta atenção, quando Deus for vir buscar sua noiva, sabe o que ele vai vir buscar? Aquelas que não perderam o primeiro amor. Sabe quando você está apaixonado? Quando você está amando? Lembra da época do namoro? Quer casar aqui? Lembra da época daquela paixão? Você ficava pensando a noite toda na pessoa, aquela coisa, nossa, paz, e aquele amor, e você quer todo tempo estar perto da pessoa. Vocês conversam 4 horas no telefone, 6 horas no telefone. Por quê? Porque você está apaixonado, porque o seu maior deleite é estar na presença dela. O seu maior deleite é estar ali. E a mesma coisa para com nós e com Deus. Deus vai buscar aqueles que amam a sua presença, para aqueles que te amam de verdade.
O requisito para Deus buscar é aqueles que amam verdadeiramente Ele. A teologia não serve nessa hora, é o amor. Senhor, me ajuda a ter amor por Ti. Deus vai sondar nos nossos corações e ver, você me ama de verdade? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Essa pergunta, você me ama? Se você me ama, por que você não gasta tempo na minha presença? Se você me ama, porque você ama mais o mundo do que a mim? Se você me ama, é isso que Deus vai perguntar para nós. Meu Deus, eu estou nisso, meus irmãos. Eu estou nisso, todo mundo está nisso. Tu me amas. Se nós não gastamos tempo na presença de Deus, não passamos de uma prostituta. É isso. E sabe o que acontece? Não adianta escutar isso e ir para a prática. Não adianta. Isso tem que mudar o nosso estilo de vida. A primeira coisa que a gente acordar de manhã, a gente só pensa numa coisa. A primeira coisa é me alimentar da presença de Deus. Desfrutar daquela comunhão, daquela presença ali, que vai inundar todo o meu dia. É isso que eu tenho que fazer. Porque se a gente não faz isso, Deus olha e fala assim, não me ama. Você não quer saber de mim. Os seus pensamentos não estão em mim. Porque quando os seus pensamentos estiverem nele, quando toda a sua vida estiver nele, ele se torna um contigo. E não é mais você falando, não é mais você andando, é ele agindo, é ele andando, é ele falando na sua boca. A sua boca se torna a boca de Deus. O seu haja se torna o haja de Deus. E nós nos transformamos na imagem de Deus. Quando você falar, levanta e anda, não vai ser o homem falando, vai ser Deus falando. Deus e o homem em unidade. Concluindo, irmão. Versículo 24, Coríntios 9. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Presta atenção. Paulo está falando aqui do estádio. Tem um homem que chama Michael Phelps. Ele é considerado o maior atleta do mundo. Ele ganhou 8 medalhas de ouro numa só Olimpíadas. Ele ganhou 8 medalhas de ouro. Ele tem 19 medalhas ao total, de ouro. Ele quebrou o recorde mundial 37 vezes. O camarada é um nadador. Ele nada. E é o que Paulo está falando aqui, ó. Não sabem os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio. Ou seja, aquele monte de gente que está correndo, um só leva o prêmio. Aqui, ó. 1 em 1 milhão. Agora você entende o que o mensageiro diz. Se for só uma pessoa no arrebatamento, quem é que vai? Aí todo mundo, eu, sou eu. Aí todo mundo diz, sou eu, como se... Não, quanto mais fé eu tiver, mais eu vou ser. Negativo, meu irmão. Sabe o que ele está dizendo? Se for só um, você vai viver e vai usar todas as suas forças para você conquistar o prêmio. Não importa se mulher não quer ir, se filho não quer ir, se o vizinho não quer ir, você tem que viver como eu vou. Aleluia. Se minha mulher não quer, eu vou. Se meu marido não quer, eu vou. Aleluia. Eu tenho que viver até o ponto de vida que eu vou alcançar esse prêmio do arrebatamento. Aleluia. Se tem algo bom em ser ganancioso, é isso. É ganancioso nas coisas de Deus. É conquistar e falar, Senhor, me ajuda que eu vou ganhar essa medalha, eu vou ganhar esse arrebatamento. Oh, meu Deus. Só um leva o prêmio, é 1 em 1 milhão, meus irmãos. 1 em 1 milhão. E eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Tem muita gente acreditando. Não, se eu não for no arrebatamento, pelo menos eu fico na grande tribulação e morro pelo nome de Jesus, vou ser salvo. Mentira do diabo. Virgem nessa não é isso não, tá? Só tem 2 classes de virgem nessa, sabe qual que é as 2? O mensageiro em cima. Pessoas cristãs que não conseguem entender isso. Elas não conseguem conceber na sua mente as revelações de Deus, elas não conseguem. Elas vivem uma vida cristã, são pias. E as outras, sabe o que são? Que nunca ouviram o evangelho. Que nunca experimentaram a verdade. Essas são virgens. Mas aqueles que conheceram a verdade, uma palavra está sendo pregada. Está sendo pregada. Que nunca ouviram a verdade? Hebreus 6. Já disse aqui. Aqueles que pecarem voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados.
perdido, é inferno, não é virgem nessa, é filho do diabo, é filho da treva, porque você sabe a verdade, você não segue a verdade. O mensageiro diz na mensagem do pecado imperdoável, que o pecado imperdoável é você saber a verdade, e você não viver e não andar segundo a verdade. Então, irmão, não tem brecha. Ou a gente muda, ou a gente muda. Amém? Amém. E todo aquele que luta de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Todo aquele luta de tudo se abstém. Michael Phelps, se você ver qual que é a vida dele, ele fala assim, ó, a minha vida é comer, dormir e nadar. Ele fica 6 horas na piscina nadando. Ele se dedica ao máximo. A dieta dele, a alimentação dele, ele não come qualquer coisa. Ele tem uma dieta para ele seguir. Ele tem uma coisa que ele deve seguir. Agora, qual que é a nossa dieta? Qual que é o nosso alimento? O que a gente está se alimentando? Para a gente chegar na coroa corruptível. Incorruptível, quero dizer. Qual que é a sua dieta? Do que você se alimenta? Bom, não é pecado que nos faz parar de orar. Não é coisas imundas que nos faz parar de orar. São coisas boas. São coisas boas que nos faz parar de orar. É uma conversa santa. É e-mails santos. É vídeos no YouTube santos. Você vai perdendo tempo. São coisas boas. Não, eu consigo tirar um recado de Deus aqui. E quando você vai vendo, você fica 2 horas, 3 horas aqui. E você não ficou nada em oração. Nada na presença de Deus. São coisas boas, não são pecado que nos fazem parar de orar. E ele sabe se tem. E ele sabe tem. E meu Deus, é um sacrifício terrível. Para ganhar uma coroa corruptível, uma medalha de ouro. Mundano. Dando exemplo em nós. Dando exemplo em nós. E agora o arrebatamento. O arrebatamento. Incorruptível. Pois assim eu corro, não como coisa incerta, assim combato, não como bater no ar. Paulo aqui, ele fala assim, ó. Eu não estou correndo sabendo que eu não vou ganhar. Eu não estou dando socos ao ar. Eu sei qual que é a minha meta. Toda vez que você desanimar, toda vez que a carga do pecado, porque a gente tem que lutar para a gente orar, a gente tem que lutar contra Satanás, contra o mundo e contra as carnalidades. Toda vez que vier isso, você olha para a meta. Você olha para aquele troféu, você olha para aquele corpo glorificado, você olha para a salvação em Cristo Jesus, você olha para aquele corpo que Adão tinha, com os mesmos poderes, não chorando mais, não mais dor, mas só a presença de Deus. Olhe para essa meta, olhe para o arrebatamento, Ele tirando desse mundo, e você reinando com Cristo. Amém. Não perca a meta, olhe sempre para Jesus, olhe para o que Ele fez por você. 27, concluindo, irmãos. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pegando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu, mensageiro da era, preordenado por Deus. Ele está dizendo, eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovado. O que é isso? O meu corpo tem a vontade, eu tenho uma ideia, mas eu reduzo ela à vontade de Cristo. Eu reduzo ela e me submeto à vontade de Cristo. Agora, sabe de uma coisa, vou te falar uma coisa, o mensageiro diz, quem era para ser mensageiro? Policarpo. Todo mundo considera ele como Policarpo, mas por uma coisa só, que ele deu crédito aos nicolaítas, Deus tirou ele, irmão. Quem virou mensageiro foi Ireneu. Precisa explicar? Precisa desenhar? Meu irmão, eu volto a dizer aqui. Deus tem uma noiva. Se eu e você não somos parte dessa noiva, Deus tem uma noiva. Amém. E o meu desejo é ser essa noiva, Senhor. Não tira essa coroa de mim, Senhor. Não tira essa coroa de mim, porque eu irei chegar lá. Me ajuda, Senhor. Pela nossa carne, a gente não consegue. Pelas nossas forças, a gente não consegue. Mas, ó Senhor, derrama aquele doce Espírito, ó Pai, para que a minha sede e a sua sede se encontrem, Senhor. E tenhamos aquela comunhão indesfrutável que é a comunhão de Cristo Jesus em nossas vidas. Eu mesmo não venho de alguma maneira a ficar reprovado. Deus vos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos
Vamos fazer uma oração agora, né? Tem o irmão Alex, pede oração por sua viagem de volta, lá no Mato Grosso, né? Irmão Alex, irmã Isabel Pena. César Augusto Ferreira está em Natal, né? César Augusto, que está lá em Natal, né? Mas, rapaz, em Natal. Irmão Emanuel, lá em Osasco, irmão Aristeu, em São Paulo. Irmão Giovanni está com a família. Irmão Alex, né? Está lá no Mato Grosso. Pastor Nilson Lemos, Deus te abençoe. E a irmã Sara, né? Sara, não sei quem é esta Sara. E também o irmão Marcos nos Estados Unidos, em Nova York também. Irmão Marcos, Deus te abençoe aí. Marcos Almeida aí nos Estados Unidos, né? Ribeirão Preto também? Que bom. Qual o nome da sua esposa? Nadine. Oi, irmã Nadine aí em Ribeirão Preto. Seu esposo está aqui, né? Como é o nome do irmão? Ah, o irmão Daniel, né? O irmão Daniel já está com saudade, né? Está com saudade, né? Se nós colocarmos em prática o que nós ouvirmos, meu Deus, é simples, gente. E o profeta ilustra a noiva, a igreja, como aquele drama de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Sabe como é que estava a Julieta? A Julieta já estava na janela, ansiosa porque a Julieta sabia que o Romeu ia roubar ela. E o que Jesus vai fazer com a noiva? Rouba ela desse mundo. O nosso Jesus vai vir como um ladrão roubar essa noiva. Oh, aleluia! E a Julieta tem que estar esperando, na expectativa. Mas tá, sabe, vai para a igreja. Vai para a igreja hoje. Ah, não vou não. Isso é expectativa de noiva, isso é expectativa de igreja, que quer alcançar o maior privilégio. O maior privilégio. Gente, desde Adão até hoje, é o maior privilégio. Deus deixou para nós sermos arrebatados e antes vermos os ressuscitados. Veremos os ressuscitados, seremos transformados num abrir e piscar de olhos, sem que nenhum aparelho, por mais sofisticado que seja, ele consegue captar e calcular. Pronto, piscou o olho. O que é que pega? Milésimos de segundo, um piscar de olhos. É uma mensagem, meu Deus, para nós, é aquilo que nós já temos falado. Sem oração, esquece poder. Um homem, 6 horas no dia, ele treina, porque ele tem uma meta, ele tem um objetivo. E Paulo escreveu aos Timóteo, capítulo 4, que o mundo nos últimos dias estariam como? Em perplexidade, não tem motivo nem objetivo para fazer nada. Por isso que o profeta diz, enquanto a igreja não reconheceu o que ela é, se você não reconhecer quem você é, como é que você vai esperar o noivo? Como é que você vai esperar o arrebatamento se você não reconhece nem que você é? A pessoa fica até na dúvida para batizar. Eu vou batizar, eu batizo e não batizo, batizo e não batizo. Reconheça que o maior nome de Jesus Cristo está na sua vida. Está em você, eu vou receber o maior nome, que está acima de todo nome no céu e na terra. Todo homem vai ter que se dobrar diante desse nome. Eu faço ou não faço? Faço ou não faço? Jesus tem de fazer, faz depressa. Retém este nome, porque Tiago diz, porque blasfema um bom nome que em vós foi invocado. Vamos batizar domingo, irmã Elaine? Hã? Não, mãe. Quando?
Vamos logo, né? Ela já pediu o batismo, é que a gente... domingo agora não, hein, Maylane? Porque a gente está no encontro, também não, para outra semana. Olha aí, sua sogra está aqui, ó. Uma Terezinha lá de Presidente Prudente também, né? Presidente Prudente. Sogra. Oh, meu Deus, que... Ele é muito bom no pregar, mas é ruim na cozinha, né? Não sabe nem colocar sal no feijão, né? Não cozinhar. Gisele, agora vamos ter um período de oração. Eu gostaria que colocasse aí alguma coisa, porque nós temos uns problemas muito sérios aqui, e eu gostaria da oração de vocês, juntamente comigo. Vamos nos unir, vamos fazer uma guerra, né? Fazer uma guerra contra o inferno. Quando a igreja se põe de joelho, meu Deus, o inferno tem que tremer. O inferno tem que conhecer o seu nome, irmã. Seu nome, irmão. O inferno tem que conhecer. O inferno tem que conhecer o seu nome. Os demônios têm que chegar lá e dizer assim, o que aconteceu? O Isaías mandou vir para cá, então você vai ficar aqui preso. Por que aqueles demônios, quando Jesus chegou lá no Gadareno lá, e eles não quiseram ir, não manda nós entrar naquele pouco, sabe por quê? Porque quando ele chegasse lá no inferno, iam ficar aprisionado. É o castigo dele, você não volta mais para a terra, não vai ficar em corpo, não vai ficar aprisionado, porque falhou na missão. E o diabo é ruim, viu? O diabo é mau. O diabo não é bonzinho, não, o diabo é mau. Os anjos foram enganados, gente, por Satanás. Aí eles têm que ficar lá esqueci o nome agora, lá embaixo. Não. No Tártaro. Tem que ficar no Tártaro. E ele sabia que se eles voltassem para lá, ia ficar no Tártaro, aprisionado, como disse Pedro. Aí eles queriam entrar nos porcos. Quando eles falham aqui, quando eles são expulsos, aí é um outro assunto muito... Olha, enquanto vocês fecham seus olhos, nós vamos fazer oração por Gisele dos Santos Silva. Problema psiquiátrico, perdeu a mente. Meu Deus, pense agora, perdeu a mente. Perdeu a mente. Quantas pessoas perdem a mente, sabe por quê? Porque é irreverente. Perdeu a mente porque foi irreverente. Uma amiga do profeta, da família dele ali, na família dele, amigo da família, ela foi irreverente, pegou um espírito de duplicidade, ficou problema psiquiátrico, tendo marido e saindo com um monte de marido, e uma vida miserável, perdeu a mente, ficou mais de 2 anos nisso. Então, nós não sabemos o que aconteceu para essa Gisele dos Santos Silva perder a sua mente. O que aconteceu? Não sabemos. Mas vamos orar. Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de graça. Há um pedido aqui, nós vamos fazer. Genival dos Santos, a família, restauração da família. A restauração da família. E a oração. A única coisa que restaura a igreja é a oração. Nada mais restaura a igreja, senão a oração. Todo avivamento, toda restauração veio debaixo de oração. Genival dos Santos, oração. Marisa Dinardo e Alexandrina Sérgio Dinardo também. Nós vamos orar. E oração para Vito Pinheiro, depressão. E a Carla, que é a minha sobrinha, fez uma cirurgia muito grave, né? Muito perigosíssima. E que Deus ajude a sua recuperação. E vamos orar pelo retorno do irmão Alex do Mato Grosso e todos que nos acompanharam. Sim. Tá. Então, quando nós terminamos a oração, coletivamente, a gente faz pela irmã Beatriz. Feche seus olhos agora.
eu desejo, o Gabriel mesmo, que pregou para nós nesta noite, ele faça essa oração por todos esses pedidos. Coloca um fundo aí, irmão, se for possível. Vamos orar um pouquinho, vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, entramos em Tua presença, Senhor, neste momento. Sabemos, ó Pai, que não somos nada, não somos dignos, Senhor, somos miseráveis, ó Pai, não merecemos, ó Pai, mas, ó Deus, Tu tiveste compaixão, Tu tiveste misericórdia, ó Pai, e sabemos, ó Pai, que não foi nossas mãos que nos trouxeram aqui, ó Pai, não foi nossas escolhas, não foi nossos atos, não foi nada que o Senhor viu em nós, o Senhor não viu dignidade em nós, ó Pai, o Senhor só viu sujeira e maldade, ó Pai, mas o Teu amor soberano, ó Pai, estendeu as Suas mãos, ó Pai, sobre nós, quando estávamos perdidos, Senhor, em trevas, Senhor Jesus, e ó Pai, eu sei que aquele mesmo amor, ó Pai, pode nos transformar hoje, ó Pai, possa nos fazer, ó Pai, que nós devemos ser, ó Deus. Sim, eu sei, ó Pai, que Tu tens poder, sabemos das nossas debilidades, Senhor, mas hoje, ó Pai, que hoje seja um novo dia, Senhor, que esta noite, ó Pai, podemos, ó Pai, dar exemplo, ó Pai, ser um orgulho aos Teus olhos, ó Pai, a menina apaixonada, Pai, a noiva apaixonada por Ti, Senhor, ó, nos acalenta com o Teu abraço, coloca-nos nos Seus ombros e nos leva, ó Pai, pois, ó Pai, é difícil, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, sem a Tua intervenção pereceremos, ó Pai, coloca, ó Pai, a sede dentro de nós, o desespero, a angústia de Deus, para nos tornarmos um, ó Pai, para que os pecadores sejam salvos, ó Pai, para que nossas famílias sejam mudadas, ó Deus, para que a vizinhança, ó Pai, para que essa cidade possa reconhecer que só o Senhor é Deus, que a vida esteja em nós, ó Deus, ó Pai eterno, escuta nossas orações, escuta-nos, Senhor, estamos aqui, ó Pai, derrama o Teu fogo, derrama a Tua presença, derrama o Teu poder, ó Pai, que nós possamos nos humilhar perante a Sua potente mão. Oh Deus eterno, toma-nos em Teus braços, Senhor, em Teus braços de amor, que possamos andar contigo, Senhor. Oh Deus, que aquela coluna de fogo, ó Pai, esteja viva em nosso meio. Se Tu não nos mudares, ó Pai, seremos apenas um entre os demais. Oh Deus, habita Teu poder em nós, habita Teu Santo Espírito, Senhor. Transforma-nos a ser pais melhores, a esposos melhores, Senhor, a membros melhores, ó Pai, fazer para a Tua glória, trabalhadores melhores, para que o mundo veja a glória de Cristo em nós. Oh Santo Deus, toque-nos, ó Deus, toque-nos, Senhor, deixa-nos tocar em Teu manto, ó Pai. Oh, como aquela mulher tocou, ó Pai, e a doença foi aniquilada, Senhor. Deixa-nos tocar em cima de Ti, ó Cordeiro Divino, que a Tua vida entre nós, Senhor, e nos faça novas criaturas, ó Deus. Ó Senhor, se propício a nós, Senhor. Estamos aqui, ó Pai. Ó Deus, que esse povo possa ver quem Tu és através de nós, que esse povo possa glorificar através de nós, que eles possam olhar que existe um Deus que não está inerte, um Deus que está ativo através das orações, ó Deus, um Deus que se move pelo Espírito. Oh, Santo Espírito, toma-nos, Senhor,
faz-nos entrar, ó Pai, no Santo dos Santos, ó Pai, a comer do maná, desfrutar da presença de Deus, que ela nos mude, ela nos transforme, ó Pai, tire todo o véu humano e que o teu poder habite em nós. Oh Deus, Santo Deus, oh Deus vivo, oh Senhor, essa é a nossa oração, que essa igreja seja o estandarte de Jesus Cristo, que as pessoas verão Cristo, o poder de Deus, quando elas entrarem, verem o poder de Deus. Não há discussão, não há imundície, não há briga. Oh Deus, oh Santo Deus, toma-nos, que não seja o espírito mau, mas o espírito bom, não uma atmosfera ruim, não a carnalidade nervosa, mas a paz de espírito, ó Pai. Transforma, Senhor, aqueles que correm, ó Pai, um chegará lá, deixe-me ser esse 1 em 1 milhão, e eu oro por cada um aqui, ó Pai, que nós possamos ter 1 em 1 milhão. Transforma-nos, ó Pai, que as nossas bases incendeiem, e que podemos ser, ó Pai, o que Tu queres, que possamos ser o que Tu determinou, porque a Tua promessa diz que tem uma noiva vitoriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Oh Santo Deus, oh Santo Deus, toca-nos, ó Pai, pois santo, santo, santo é o Senhor, glorificado é o nome do Senhor, a Ti o louvor, a honra, a glória, o poder, a majestade. Oh Deus, aceite a adoração desses moribundos, ó Pai, pois santo és, a Tua presença inunda no ser, Senhor. Oh Deus vivo, colocamos diante de Ti, Senhor. Olha para nós, Senhor, olha para nós, transforma-nos. É o nosso pedido, ó Pai, é o nosso pedido, Senhor Deus, é o que eu peço. Traga, ó Pai, transforma esse coração de pedra, transforma, Senhor, habita nela, Senhor, habita, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito, ó Deus, ó Santo Deus, Tu sabes que ela carece de Ti, ela tem clamado por uma intervenção, ó Pai, e eu sei, ó Pai, que somente o Senhor pode mudar, somente o Senhor, ó Pai, e sabemos que o Senhor o ama, o Senhor a ama, Senhor, que ela possa entender o Seu amor, o mesmo amor, ó Pai, que Tu tinha pelo pai dela, pela família dela, eu sei que Tu amas, ó Pai, transforma, pois ela precisa de Ti, Senhor. Ela quer a Ti mais e mais, ela quer ter uma mudança, mas sem Ti ela não conseguirá, Senhor. Batiza com Teu Espírito, limpa, santifica para a Tua glória, Deus. Oh Santo Deus, eu creio em Teu poder, eu creio em Teu poder. Glória a Deus, Santo é o Senhor, aleluia, glória a Jesus. Santo é o Senhor Deus, aleluia, Deus vivo, glória a Jesus, aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh grande Deus, nós cremos, Pai. Senhor, traz o irmão Alex, sua esposa de viagem. Pai amado, liberta, Pai. Liberta, meu Deus. Porque nós cremos, ó Pai, que nós temos pregado o Evangelho, não somente em sublimidades de palavra, mas em demonstração do Teu poder. Em demonstração do Teu poder, meu Deus,
do teu poder, meu Deus. É o teu poder, meu Deus. E nós estamos aqui nesta noite para pedir coisas grandes. E uma das coisas grandes é a manifestação do teu poder, do teu Santo Espírito nas nossas vidas, transformando primeiramente as nossas vidas, para que as nossas vidas transformem outras vidas. Aleluia! Aleluia, Senhor. Nós cremos, meu Deus, nós cremos, ó Pai. Nós cremos no nome de Jesus. Aleluia. Vamos